Esse trecho que eu li até aqui fala como que ele termina. Ele não viu o Espírito ainda. Ele até fala, não havia o Espírito neles. Mas ele fala, quando eu olhei, depois do barulho, eu vi que os ossos se juntaram. Eu vi que começou a dar uma forma. Eu vi tendões, eu vi carne, eu vi pele. Quando nós olhamos para a estrutura do corpo humano, você vai ver que os tendões trazem a sustentação para nós. Osso com osso, não dá para se mover, precisa de algo para sustentar. Precisa de algo para dar essa mobilidade. Você vai ver que a carne, ela vem para trazer esse revestimento por cima dos ossos, por cima dos tendões. E a pele vem para proteger a carne. Então hoje, para eu chegar no seu osso, eu vou ter que passar por tudo isso. Então quando Deus libera uma palavra para nós, a primeira palavra que Deus coloca em nós, ela vem trazendo sustentação para as nossas vidas. Porque Deus é o Deus que sustenta a sua palavra em nós. Quando Deus libera uma palavra para nós, aquela palavra vai começar a nos revestir, gente. Você vai começar a se mover com essa palavra vai caminhar com você. O culto acaba daqui uns 40 minutos, mas essa palavra vai seguir andando com você, vai seguir caminhando com você. Quando você está com essa palavra, Deus protege essa palavra. O que Ele já colocou dentro de você, Ele mesmo protege. Ele não permite que o maligno tome, Ele não permite que o diabo toque. Ele começa a sustentar. Então a própria profecia traz sustentação, a própria profecia traz revestimento, a própria profecia traz proteção para nós. Eu só preciso falar. Está vendo aí o pensamento positivo? Não tem nada disso, mas quando Deus libera a palavra, só que de que vale ter sustentação, revestimento, proteção, se você não tiver o Espírito, se você não tiver a vida? E aí Deus fala com o profeta a segunda vez. Deus não falou na segunda vez, agora que está tudo formado, eu vou colocar o Espírito. Não, Deus falou já na primeira vez, que a proposta era colocar o Espírito. Mas a primeira palavra foi para dar a forma. Então tem gente aqui nessa noite que está pegando uma primeira palavra, para Deus colocar forma em você. Já tem uma segunda pessoa, que Deus nessa noite já liberou uma palavra de tempos, do que Ele iria fazer, do que Ele tinha vontade de fazer, do que era desejo dEle fazer, do que na soberania dEle Ele faria. E Ele está dizendo, essa é a noite que eu faço, essa é a noite que eu dou seguimento, essa é a noite que eu faço andar o projeto, essa noite você vai caminhar, essa noite que nós vamos mudar o cenário de caos para um cenário de vida, dessa noite vai mudar o cenário de morte para um cenário do favor do Senhor. É essa noite que essa pintura vai sair desse terror que você está vendo, desse cemitério de vale, para começar a ver o grande exército que eu vou levantar nessa noite. Ah, gente, eu estou sentindo muita presença de Deus aqui no meio de nós. Ei. Quando o texto segue, Ezequiel 37, o verso 9 e o 10. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. O cenário já mudou. Agora que a vida entrou, o cenário é outro. Antes, respiração era só a minha. Antes, o coração batendo era só o meu. Antes, o calor humano era só o meu. Mas depois que o Espírito entrou neles, eu comecei a ouvir a respiração deles. Eu comecei a ouvir o coração batendo. Eu comecei a sentir o calor no ambiente mudando. Eu comecei percebendo que o Espírito que está fora entrou dentro. E quando está dentro começa da forma completa. Ei igreja, ei irmã, ei irmão, deixa o Espírito estar fora entrar. Deixa o Espírito entrar em você. Deixa ele se mover em você. Deixa ele fazer a sua vida acontecer de verdade. Espírito, vem sobre nós.
profeta mostra para nós: o Senhor me dá ordem, eu profetizo. Eu sou seu servo, eu temo a sua palavra. Eu não falo aquilo que eu quero falar, eu falo aquilo que o Senhor tem desejo de fazer. O Espírito, gente, ele está fora, ele foi chamado de fora, mas esse Espírito vai soprar dentro para que eles possam viver. Quando a gente deixa o Espírito entrar, é para que haja vida e para que aquele monte de homens, aquele exército enorme agora possa permanecer de pé. Porque colocar de pé é uma coisa, mas permanecer de pé é outra. É o Espírito Santo dentro de nós que nos faz permanecer em pé. Ezequiel é alguém que toda vez que Deus fala com ele, você vai ver alguns capítulos iniciando, como o capítulo 2, verso 1, fala bem assim: Deus fala com ele: filho do homem, fique em pé, e eu vou falar com você. Então ficar em pé para Ezequiel é um posicionamento. E a gente não consegue ter posicionamento se a gente não tiver o Senhor com a gente, se não tiver o Espírito Santo com a gente. Salmos 20, o verso 7 e 8, a gente até canta músicas que falam sobre isso. Diz bem assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles, os que confiam em carros e cavalos, se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ei, Deus não quer apenas te levantar, Deus quer te fazer permanecer de pé. Deus não quer soprar um ânimo em você e você sai daqui hoje cuspindo fogo para cima de Satanás e amanhã você cai de novo nos braços de Satanás. Não, uma vez que Ele sopra do Espírito em nós, uma vez que o avivamento é verdadeiro em nós, aquilo que Ele faz no domingo é combustível para a nossa segunda, é combustível para a nossa terça-feira, é combustível até que a gente volte à casa do Senhor. Aquilo que Ele libera hoje para nós faz a gente se manter de pé diante das adversidades da vida. Quando alguém olha para você e fala: como eles conseguem, como ela consegue, como ele não desiste, é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E eu profetizo que você vai se encontrar com ele essa noite no nível ainda mais profundo. Até pedi minha esposa uma luva, está na minha bolsa, esqueci de trazer para o altar. Uma luva, gente, tem um formato da mão, mas uma luva, ela não funciona sem uma mão dentro dela. A luva foi feita para ter uma mão por dentro dela. Você foi feito para ter o fôlego de vida do Senhor em você. É como o pessoal mais antigo, né? Aqueles bonecão de posto. Lembra? Você passava no posto, quando o posto estava desligado, estava o bichão deitado no chão. Aí quando liga a máquina, fica dançando igual o louvor aqui da igreja, né? Bonecão de posto. Ou é como a realidade que a gente está vivendo hoje em dia, dos bebês reborn. De nós olharmos a realidade que a sociedade está vivendo, simulando essa vida, simulando esse momento. Quero aproveitar esse adendo da mensagem para poder compartilhar algo dentro disso aqui, que enquanto eu preparava a mensagem, Deus me fez lembrar disso, do que nós estamos vivenciando, e também aplicar isso para o nosso dia a dia. Por quê? Antes dele profetizar a vida no Espírito, gente, aqueles homens eram como grandes bonecos ali que nada estava acontecendo para eles. Então eu quero compartilhar 3 textos bem rápido. O primeiro deles é do Tel Hayashi, do Dunamis. E a luva chegou na hora. Do Tel Hayashi, ele fala primeiro do que a sociedade está vivendo. Porque estamos tratando bonecos como filhos. A febre dos bebês reborn revela mais sobre o nosso tempo do que imaginamos. O vazio moderno em forma de boneca, essa febre escancara a sede emocional por afeto, propósito e conexão, mas tenta saciá-la com simulações. Em vez de filhos, temos bonecas. Em vez de vínculos reais, criamos realidades paralelas. Qual é o problema real? Essa normalização de visão sobre filhos pode substituir a maternidade e a paternidade reais,
por versões controláveis e artificiais. A geração que teme responsabilidade está preferindo simulações ao invés de viver o propósito de Deus. Salmo 127, verso 3 fala: filhos são herança do Senhor, é uma recompensa que Ele dá. Quando trocamos o dom da vida por um objeto, algo está profundamente desalinhado. Mais do que uma boneca, isso é um sintoma. Essa febre não é apenas sobre brinquedos, é sobre uma geração órfã emocionalmente, fugindo do real e desviando-se do propósito eterno. Onde não há identidade, sempre haverá fuga. O que nós precisamos entender? Que a vida não é um jogo de simulações. Deus nos chama para vivermos o propósito da família de forma natural e sobrenatural. E agora, o que fazer? Despertar, observando as sutilezas que o mundo está normalizando. Posicionar, influenciando a verdade onde reina a confusão. E orando, pedindo que o Espírito Santo restaure a sua visão sobre maternidade e sobre paternidade. Ele termina dizendo: você foi feito para cuidar de vidas e não de bonecas. Essa é uma realidade que a gente está vendo lá fora aí, tomando os noticiários, seja nas redes sociais ou na própria televisão dos jornais. Mas tem a ver com o cenário que o mundo está vivendo lá fora. Mas eu não posso falar sobre quem está fora, mas a minha preocupação é quando isso chega dentro, e quando a gente se move dentro dessa forma. E aí o segundo texto que eu queria falar é de um pastor chamado Leonardo do Cabral, lá de Araruama, no Rio de Janeiro. Ele não fala mais sobre as bonecas reborn, mas ele fala sobre o crente reborn, sobre o crente que vive uma vida artificial, sobre o crente que parece estar vivo, mas tudo dele é artificial. E ele diz: tem nome de crente, tem Bíblia no perfil, tem versões nos stories, mas já perdeu o fôlego do Espírito. É como o boneco reborn, pele perfeita, cheiro de novo, mas não chora, não respira, não se move sozinho. Tem devocional, mas não tem quebrantamento. Tem rotina, mas não tem paixão. Tem louvor, mas não tem altar. Sabe emocionar, levantar as mãos, dizer glória, mas tudo é encenação. Performance para impressionar, enquanto o céu permanece em silêncio. O nascer de novo virou estética, a cruz virou enfeite, a fé um conteúdo apenas para engajamento. Falam de Jesus, mas vivem para si mesmos. O crente reborn não confronta, não denuncia o pecado, não carrega o peso da glória, é leve, superficial e inofensivo. Mas Jesus continua sondando corações. Ele vê além do filtro, além da pose. Ele vê bonecos tentando parecer vivos. E na imagem ele coloca alguém pingando colírio para simular um boneco chorando. Deus não busca performance, Ele busca rendição. Ele habita o contrito, moído, o real e não o fabricado. Quando ele fala sobre isso, ele traz uma realidade de nós que muitas vezes vivemos simulando uma vida dessa forma. O profeta não profetizou, e agora que os bonecos estão em pé, ele está procurando alguma coisa para fazer. Não, ele sabe que não tem como simular a vida. Último texto, e a gente vai caminhar para o final da mensagem, é de um outro pastor, pastor Dilson Gomes. E ele não fala mais do boneco reborn, mas de uma igreja reborn, de uma igreja artificial, que tem muito do aplicado do texto anterior, mas que eu quero que isso fale bastante ao seu coração. Igreja reborn, fama de estar viva, mas está morta. Tens nome de que vives, mas está morta. Lembra dessa carta no Apocalipse? Essa sentença dita pelo próprio Cristo à igreja de Sardes não ficou presa às páginas do Apocalipse. Ela atravessa séculos e hoje se encaixa com precisão assustadora em muitas comunidades que se dizem evangélicas, mas que perderam o fôlego do Espírito. Vivemos tempos onde igrejas são montadas como bonecas reborn. Tem pele macia, aparência impecável, cheiro de novo, mas não choram, não respiram, não se movem sozinhas, só respondem quando manipuladas. Elas têm culto, mas não têm clamor. Têm membros,
mas não tem discípulos. Tem líderes, mas não tem profetas. A tragédia da igreja reborn é a sua habilidade de performar vida, de simular vida. Ela reproduz gestos, emoções, entonações e liturgias. Ela sabe quando se emocionar e quando gritar glória. Mas tudo isso não é uma encenação ensaiada para os olhos humanos. Ela impressiona a plateia porque mais causa repulsa nos céus. Porque onde deveria haver arrependimento, está havendo entretenimento. Onde deveria haver quebrantamento, está havendo um espetáculo. Não é exagero comparar algumas igrejas a bonecas fabricadas. O nascer de novo virou um marketing. A experiência com Deus virou um cenário. As decisões por Cristo são números de engajamento. Elas anunciam ressurreição, mas não sepultaram o velho homem. Cantam sobre a vida, mas vivem uma fé artificial, sem peso da glória, sem temor, sem fruto. A igreja reborn não incomoda ninguém, nem o mundo, nem o inferno, porque ela não confronta, ela acomoda. Ela atrai, mas não transforma. Sua espiritualidade é leve, seu evangelho é terapêutico, sua cruz é decorativa. E a religião perfeita para quem não quer morrer para si, mas também não quer parecer mundano. Enquanto isso, Jesus anda entre os candeeiros procurando por fé verdadeira. Ele sonda corações, não palcos. Ele pesa intenções, não agendas. E talvez esteja dizendo hoje, como disse a Sardes: conheço as tuas obras. Ele vê além da estética, além da música bem produzida, além da pregação motivacional. Ele vê cadáveres andando, tentando parecer vivos. Não é que Deus rejeite o belo, mas Ele abomina aquilo que é falso. O que Ele procura são corações queimando, vozes que choram entre alpendre e o altar, comunidades que odeiam o pecado, mas que amam o status. Deus não habita em uma igreja reborn, Ele habita o contrito, o moído, o que não simula vida, mas que vive pela cruz. A maior idolatria de muitas igrejas hoje é a própria imagem. Elas querem parecer bem, querem ser notadas, mas não querem morrer. E sem morte não há ressurreição. O evangelho verdadeiro existe luto, não filtro, sangue, não glitter. Ele nos chama a morte do ego, a entrega radical, a renúncia total. Não é sobre simular vida, é sobre perder a própria vida. A igreja que Jesus vem buscar não será confundida com bonecos de vitrine. Ela não será perfeita aos olhos humanos, mas será irrepreensível aos olhos de Deus. Ela terá cicatrizes, terá marcas de guerra, não cenários ensaiados. Ela será viva porque morreu todos os dias. Talvez seja a hora de pararmos e perguntarmos com sinceridade: estamos vivos ou apenas parecemos? Essa reflexão precisa sair dos púlpitos e descer para as cadeiras, para os bancos, para mim, para você e para todos nós. Dois textos pesados, mas totalmente necessários para esse tempo. No tempo onde a nossa sociedade está brincando, simulando vida, e a igreja não está assim também, irmãos.